Glória a Deus. Orai sem cessar. Uma vez, irmãos, perguntaram para um grande pastor e teólogo que escreveu um belo livro chamado O Discipulado, o teólogo Dietrich Bonhoeffer. Perguntaram para ele por que você gasta tanto tempo orando. A resposta dele foi muito simples. Ele disse: eu gasto muito tempo orando porque sou cristão. Porque sou um cristão. Em contrapartida, complementou e disse: assim como o pássaro canta, assim como o peixe nada, como o cachorro late, como qualquer animal expressa aquilo que ele foi formado para ser, eu oro. Porque sou um cristão. Então, todos nós, irmãos, como cristãos que fomos chamados por Cristo, precisamos orar. Precisamos orar. Outro episódio também muito interessante sobre uma vida de oração é o que a rainha Maria Stuart, uma rainha da Escócia do século XVI, ela declarou, ela disse assim: eu temo mais a oração de John Knox do que qualquer exército maior da Europa. Porque quando John Knox orava, ele clamava a Deus pedindo: dá-me, Senhor, a Escócia. Dá-me, Senhor, a Escócia. E foi um dos grandes reformadores da fé que conhecia o poder da oração e através das suas obras, através da sua perseverança na fé, ele conseguiu também mudar a Escócia. E assim, irmãos, nós vamos ver muitos outros episódios de oração na vida dos reformadores, né? Na vida dos homens que buscavam a Deus incessantemente. Como a oração ela pode mudar não só a nossa vida, o nosso coração, mas ela tem poder também de mudar o ambiente, o cenário, a sociedade, através do poder que Deus pode derramar na vida dos homens e transformá-los. Nós vamos ver ali na Rua Azusa, nós sabemos que houve um grande avivamento naquele lugar, mas a história da Rua Azusa, ela começa por um grupo de estudantes que começaram a buscar a Deus para ter uma experiência com o Espírito Santo. E eles começaram num grupo pequeno, em orar, em clamar a Deus, para buscar o Espírito Santo de Deus. Aquilo foi tomando proporções, que naquela época havia um problema muito grande nos Estados Unidos, que era a discriminação racial. Os negros não se comunicavam com os brancos, eles não se cultuavam juntos, mas através do poder da oração, através do derramamento do Espírito Santo ali, de uma transformação na sociedade. Na Rua Azusa ficou conhecida como um lugar onde Deus derramou um grande avivamento e transformou aquela sociedade. E as pessoas, tanto negros como os brancos, louvavam a Deus juntos, sentavam a Deus juntos, adoravam a Deus juntos. E isso transformou também aquele lugar. Então, irmãos, a oração ela não é um lugar opcional para nós, nem muito menos um lugar onde a gente frequenta quando temos apenas necessidades para resolver. Oração também não pode ser o último pensamento, ou não pode ser a última opção que nós temos na vida. Oração precisa ser, para nós, algo comum. Assim como você de manhã se alimenta, toma o seu café, você precisa ter também, de alguma forma, este hábito comum na sua vida de que, como um cristão, como um servo, uma serva de Deus, é necessário orar. Faz-se necessário orar. Amém? Aleluia. Orar sem cessar significa ter um estilo de vida onde a oração, ela é contínua. Ela é contínua. Tanto você estar dentro de uma igreja orando, como nós fizemos aqui, ou como você estar
no ambiente da sua casa, no lugar de intimidade, dentro do seu quarto, como a Bíblia recomenda. Quando for orar, feche a porta do seu quarto, entra no lugar secreto e fala ao teu pai que te vem em secreto, ele responderá ao desejo do seu coração. Mas também ela precisa ser algo que esteja dentro de nós, na nossa mente. Quando você está no seu trabalho, quando você está na rua, num transporte público, o seu espírito, ele não está desativado dos céus. O seu espírito continua ligado aos céus. Então, de alguma maneira, você está ali falando com Deus, de alguma maneira, você está louvando a Deus, de alguma maneira, o Espírito de Deus se comunica com o seu espírito, aleluia, em algum momento, e você vai ali repreender, você vai ali dizer, tem misericórdia, Senhor, você vai ali, oh, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, quando você vai resolver alguma coisa e dá certo, quando você vai no médico e tudo está bem, então, você está em espírito. É estar continuamente em oração. Orar sem cessar significa estar continuamente em oração. Né? Não estar 100%, 24 horas dentro de uma estrutura chamada igreja, né, para você orar. Não, mas a oração, o contato com Deus, o diálogo com Deus, a sua comunhão com Deus, ela pode ser em qualquer lugar, em qualquer lugar. Eu não sei se você já fez isso, mas eu em alguns momentos já fiz. Às vezes, indo trabalhar, eu tiro a bolsa assim do banco da frente, ponho no banco de trás e falo, senta aqui, Jesus, vamos batendo um papo até lá, né? Vamos trocando uma ideia aqui. Aleluia. O Senhor vai dando os livramentos aí de perigos no trânsito e eu vou chorando aqui do seu lado. Vamos trocando uma ideia, né? E assim a gente vai com o objetivo de trabalhar, mas vai em contato com Deus, vai louvando, vai agradecendo, vai falando com Deus. Por quê? Porque a oração é o meio onde o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos falar com Ele, para que nós pudéssemos expressar a Ele as nossas súplicas, as nossas dores, as nossas angústias, para que nós pudéssemos expressar a Ele as nossas necessidades, pudéssemos expressar a Ele o nosso louvor. O único ser que tem contato diretamente com o divino, o único ser que tem contato diretamente com o sobrenatural, a única criação de Deus que pode entrar num lugar transcendental, onde ninguém imagina onde seja isso, mas a gente sabe que Deus está lá, somos nós, somos nós. Quando Deus nos formou lá no início, no jardim do Éden, através da vida de Adão e Eva, o que Ele fazia ali? Ele visitava Adão e Eva todos os dias para se comunicar com a sua criatura. Ele fez tudo conforme a ordem da sua palavra, mas o homem Ele fez para si. Tudo que Ele criou, Ele deu a ordem estabelecida de fazer automaticamente, de certa forma. Tudo que Ele criou e formou, de alguma maneira, Ele já deu a ordem estabelecida na natureza. Mas para o homem, não. Para nós, não. Para nós, Ele formou a nós, como Ele diz na sua palavra, como imagem e semelhança dEle. Colocou em nós o seu Espírito, e este Espírito que Ele pôs em nós, chamado fôlego de vida, é este Espírito que comunica com o Pai. É este Espírito que habita em nós, irmãos, que nos testifica que nós somos filhos de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Pois a palavra do Senhor nos diz isso, que o Espírito testifica com o nosso Espírito e nos dá, aleluia, a segurança, nos dá o consolo de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos escolhidos e chamados por Deus. Aleluia. Então Deus, desde a criação, Ele nos chama para um contato, para um diálogo, para um relacionamento. A Bíblia não relata quais eram os diálogos que o Senhor tinha com Adão no jardim, mas no jardim o Senhor visitava e falava com Adão. Ei, Adão, tudo bem? Ei, Adão, você vai dominar sobre os peixes, você vai dominar sobre os animais, você vai dominar sobre a natureza, você vai cuidar desse jardim, você vai ser o meu administrador aí dentro.
Ei, Adão, o que você fez hoje? Como é que você passou o dia hoje? Ei, Adão. E este relacionamento era perfeito. E este relacionamento era saudável. E este relacionamento era construtivo. E este relacionamento fazia daquele lugar ser um lugar totalmente puro. E era este, aleluia, o propósito de Deus para com o homem, de criá-lo para si, de criá-lo para que ele pudesse se relacionar na face da terra. Veja que quando nós ouvimos o relato da criação, Deus vê que tudo é bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Deus cria os mares, Deus cria os animais, Deus cria tudo debaixo dos céus, e a palavra do Senhor é: tudo é bom. Mas nós vamos ver ali o único momento onde que o Senhor fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem. Porque apesar de tudo ser bom, ainda não era completo. Mas o Senhor fez o homem para cultivar tudo aquilo que ele estabeleceu e criou. Infelizmente, irmãos, nós vamos ver que esta relação entre Deus e o homem, ela é quebrada pelo pecado, pela desobediência. E essa desobediência afasta o homem de Deus. Deus não mais visita o homem como visitava outrora. Isto afasta o homem de Deus, tira o homem do jardim, e o homem, agora, ele vai habitar debaixo das suas transgressões. E nós vamos ver este afastamento do homem, deste relacionamento com Deus, trazendo à sociedade, trazendo à humanidade grandes destruições. Grandes destruições. Porque quando nós estamos diante da vontade de Deus, diante daquilo que Deus estabeleceu para ser como é, a nossa tendência é ser destrutiva. A nossa tendência é ser destrutiva. Romanos vai dizer uma coisa muito interessante, que é: do que se queixa o homem? Do que se queixa a humanidade? A Bíblia responde: queixa-se dos seus próprios pecados. Queixa-se dos seus próprios maus caminhos. Podemos perceber que é o homem que se destrói a si mesmo. É o homem, quando eu digo homem, digo toda a humanidade, toda homem e mulher criado na face da terra. Somos nós que destruímos o nosso próprio habitat. Somos nós que destruímos tudo aquilo que Deus criou para nós aproveitarmos e que Deus diz é bom. Somos nós que trazemos esse caos sobre a face da terra, não é o Senhor. E o homem, ele se distancia de Deus, e cada vez mais este contato com Deus se torna escasso e distante. E assim é necessário então Deus levantar alguns homens para falar com o seu povo, para repreender o seu povo. Para repreender o povo. Assim é necessário Deus levantar como Moisés, que foi um grande legislador, para ser um intermediador entre ele e os homens. Assim Deus, ele levanta também os profetas, para que os profetas possam repreender o povo diante dos seus maus caminhos. Assim Deus levanta sacerdotes, para que os sacerdotes possam recolher as ofertas em favor do arrependimento de pecados e oferecer a Deus em sacrifício, para que o pecado fosse expiado e que Deus perdoasse a iniquidade dos homens. Mas os homens se distanciam de Deus. A tendência, por causa do pecado, é o homem se distanciar de Deus. Se distanciar de Deus. E cada vez mais nós vamos percebendo ao longo da história os homens se distanciando de Deus. No início, nós vamos ver Deus reunindo uma grande congregação para habitar com Ele.
O Senhor tira ali os hebreus do Egito e carrega aqueles homens pelo deserto, e Deus está presente entre eles. Mas mesmo diante de todos os milagres, diante de todas as providências, diante de todas as maravilhas, diante de tudo que Deus demonstrou ser para aquele povo, aqueles homens não conseguiram ser gratos, não conseguiram reconhecer a grandeza, a soberania de Deus. Fato é que Deus fala para Moisés: Moisés, nenhum destes homens herdarão a terra prometida. E por isso, passaram 40 anos peregrinando no deserto. Passaram 40 anos ali, rodeando o deserto. Apenas Josué e Calebe, a geração que veio após Josué e Calebe, entra e toma posse da terra prometida que Deus havia dito que daria a eles. Mas no meio de todo este percurso, nós vamos vendo o quanto o homem está distante de Deus, mesmo Deus permanecendo ao lado do homem. Porque Deus não mudou a sua relação. Deus não mudou e não fechou, aleluia, as portas para nós. Deus continua no seu mesmo e devido lugar, no seu trono de soberania, mas fomos nós que, devido aos pecados, nos afastamos dele e começamos a construir o nosso próprio reino. Na monarquia, nós vamos ver ali quantos os reis que Deus levantava para conduzir o povo, e os reis se perdiam, se afastavam de Deus, faziam aliança com outros povos, corrompia o povo de Deus, e Deus levantava os profetas para repreendê-los. Para repreendê-los. Nós vamos ver muitos salmos onde os homens lamentam, choram, e muitos dos salmos se tornam estas orações que eles fazem a Deus, dizendo: Senhor, livra-nos dos nossos inimigos. Senhor, porque a nossa alma está abatida, porque se encontra perturbada dentro de mim. Muitos dos lamentos, Davi também apresenta a Deus nas suas queixas de injustiça, quando ele fugia de Saul e peregrinava no deserto. Então, os salmos também nos trazem orações de homens e da situação de Israel, do quanto eles estavam distantes de Deus, do quanto expressavam o lamento de Deus. Próprio Asaf, um dos grandes levitas da casa de Deus, que compôs muitos hinos ao Senhor, Asaf vai dizer no Salmo 73, se já não me lembro, se não me esqueci mais, de que quando ele estava ali, via a maldade dos ímpios, a maldade dos homens, os seus pés quase se desviaram. Mas quando ele entrou para dentro do templo, foi aí que ele entendeu, que ele compreendeu qual era o fim de todos eles. Ou seja, é na casa de Deus que Asaf tem consolo, é na casa de Deus que Asaf, quando fala com Deus, ele tem, aleluia, direção, aleluia, da justiça de Deus. É na casa de Deus que, quando Asaf volta, a sua fé não é comprometida pela corrupção do mundo, mas a sua fé é fortalecida em continuar aquilo que Deus estabeleceu para ele. E ao longo da história, irmãos, a oração, ela vai se tornando, em muitos dos casos, apenas ritualística. O que é ritualística? Os homens vão para o templo apenas para cumprir um protocolo. Não vão para o templo com o coração disposto a adorar. Não vão para o templo como o salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ao passar do tempo, a oração, ela se torna um protocolo. Nós temos que orar. Nós temos um compromisso ali, determinada hora, de estar lá no templo. E tanto é que se torna um protocolo que, quando Jesus ele vem, ele surpreende a classe mais pura da época, visualmente, que eram os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Que Jesus vai usar muitas vezes para falar a respeito de oração, usando a figura de um publicano e de um fariseu.
Um publicano que vai à casa de Deus, se assenta no fim e começa ali se humilhar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E um fariseu que entra, provavelmente vai até a frente, né? Não sei se era assim o templo, o momento da oração, mas ele chega até a frente e diz: Senhor, eu não sou como aquele publicano. Eu dou o meu dízimo, eu cumpro a lei, eu faço, eu faço, eu não sou como aquele miserável. Mas há um publicano lá que está arrependido, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus vai responder dentro desta parábola, dizendo: quem foi que saiu justificado daquele lugar? O fariseu ou o publicano? E a resposta é o publicano. Por quê? Porque aquele fariseu, ele está cumprindo um protocolo, mas o publicano está indo de coração quebrantado. E é o que a Bíblia espera, aleluia, não a Bíblia, mas o que Deus espera quando traz a sua palavra, nos dizendo que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita, o Senhor não deixa ir de mãos vazias. Jesus vai expressar também a sua indignação na vida desses religiosos, desses homens que se tornaram ritualistas e não adoradores, quando em Mateus 15 ele vai até o templo e ele percebe que no templo, ali o lugar onde as pessoas deviam estar, naquele pátio para expressar as suas orações e ouvir a mensagem de Deus, aquele lugar se tornou um lugar de comércio. Aquele lugar se tornou um lugar de ganhos ilícitos. Por quê? Porque no dia em que era o dia de sacrifício, o dia de apresentar a Deus a oferta pelo pecado, eles armavam as suas barracas para vender os animais para o sacrifício. Eles armavam as suas barracas para comercializar ali no templo os utensílios que eles fabricavam. E as pessoas eram impedidas de entrar no templo. E as pessoas eram impedidas de estar ali para ouvir a palavra de Deus e para adorar a Deus. Então Jesus, ele toma uma atitude radical. Ele sai chutando as barracas. Ele sai destruindo aquele lugar. E ele declara: a casa de meu pai é chamada senão de casa de oração. Referenciando a Isaías capítulo 56, verso 7, que diz que a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus entra naquele lugar indignado com aqueles homens, porque aqueles homens, ao invés de tirar todo aquele comércio, é aqueles homens que estão ganhando com isso, que estão faturando com isso, que estão enganando as pessoas para que as pessoas possam adquirir ali. E é tão profunda a indignação de Jesus e é tão profundo o afastamento dos homens de Deus, que em João capítulo 4, verso 23, Jesus vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. São esses a quem o Pai procura. Para ele fazer esta declaração, é sinal de que estavam distantes de Deus. Estavam dentro da casa de Deus, mas distantes de Deus. Estavam dentro da casa de Deus, para ao invés de adorar a Deus, estavam dentro da casa de Deus, consumindo Deus. Será que isso não é muito semelhante ao que vemos hoje? Mas, afinal, o que o Senhor espera, irmãos, é que nós possamos buscar ao Senhor de coração verdadeiro. Verdadeiro. Aqueles homens, de alguma maneira, eles ofuscavam as pessoas pela sua santidade externa. Ofuscavam as pessoas, oprimiam as pessoas pela sua santidade externa. As pessoas se sentiam indignas de estar na presença de Deus. Indignas de estar naquele lugar.
indignas de suas ofertas, porque aqueles homens oprimiam, querendo mais ofertas, querendo mais para a casa do sumo sacerdote. Mas Jesus também vai nos mostrar que a oração, por meio da adoração, ela não é só de palavras, mas ela é também de atos. Em Lucas 21, quando Jesus vai dizer da oferta da viúva, ele vai olhar para aquela mulher e vai olhar para um outro homem que está entregando a sua oferta, e ele vai dizer, olha, aquela viúva deu tudo que ela tinha. Quando Jesus está dizendo daquela mulher de deu tudo que ela tinha, o Senhor está vendo o coração dela. Não está olhando para as 2 moedas que ela entregou ali, o Senhor está olhando para o coração, para a verdade, para a intenção que tinha dentro do coração daquela mulher. E quando ele olha para um outro homem que tira daquilo que sobrava, Jesus disse, este daqui, deu apenas daquilo que sobejava. Então, no mundo material, o que nós podemos perceber é que os homens, nós, no geral, podemos enganar a Deus, ou seja, podemos enganar a instituição, podemos enganar aos líderes, podemos enganar o meio onde nós estamos com algumas ações que fazemos. Mas dos céus, o Senhor enxerga o mais profundo. Dos céus, o Senhor enxerga o coração. O Senhor vê a mim, a você, lá no profundo da nossa alma. Lá no profundo do nosso ser. Aleluia. E isso é o que importa, irmãos. Não importa você chegar aqui para agradar homens, importa você chegar aqui para agradar a Deus. O que importa é você chegar aqui para louvar a Deus, o que importa é você chegar aqui para entregar a Deus a sua oferta, seja ela de 100 milhões de reais, ou seja ela de R$2, mas que seja ela de coração alegre, por poder, aleluia, estar participando da grandiosa obra de Deus na face da terra. Nós vamos ver no período de Jesus, ele sempre tendo seus momentos de oração e é interessante ali, irmãos, porque uma mensagem, uma palavra me chamou muita atenção de Lucas 11, 1. Abra aí a sua Bíblia, Lucas 11, 1, para não ficar só nas minhas palavras, como diz o pregador, né? Lucas 11, capítulo de número 1. Olha só. Diz assim, de uma feita, de certa feita, Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E então Jesus o ensinou, e ele diz, quando orardes, dizei, e aí ele vai trazer a oração do Pai Nosso. Mas o que chama a atenção, o que me chamou a atenção, irmãos, é aqueles homens vendo o Filho de Deus falando com seu Pai. De alguma maneira, aqueles discípulos estavam seguindo ele e acreditavam ser ele o Messias, o Salvador. Agora, se ele é o Messias e ele é o Salvador e ele sabe exatamente tudo que está proposto a acontecer, se ele é o Messias, ele é o Salvador e ele sabe exatamente tudo o que ele precisa fazer, por que ele precisa orar? Se do céu ele veio com a sua missão, se do céu ele veio com o seu propósito, se do céu ele veio ciente já daquilo que vai fazer, por que ele precisa orar? Mas Jesus faz isso exatamente para quê? Para nos dar o exemplo
que nós precisamos orar. Jesus faz aquilo para ensinar um princípio que se chama da submissão ao Pai. Como Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo de número 4, que ele foi submisso até ao Pai, até a morte e morte de cruz. Porque mesmo sendo Deus, não os opôs sendo ser igual a Deus. Antes, tomou a sua forma de servo e serviu até a morte e morte de cruz. Jesus, ele vai ser obediente e submisso ao Pai. Então, sendo obediente e submisso ao Pai, ele vai falar com o Pai. E agora, além de falar com o Pai, nos dando exemplo de como nós também precisamos orar ao Pai, falar com o Pai, buscar a presença do Pai, o que eu imagino é como é que ele ouve o Pai. Como é que o Pai se comunica com ele? Como é que o Pai recebe as suas orações? E então, esse detalhe, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, nos ensina a orar também. Ou talvez este discípulo chegou para ele querendo dizer assim: Senhor, nos ensina também a falar e ouvir o Pai. Como que nós chamamos a atenção do Pai também? Como que nós também temos este momento que o Senhor teve, esta sensação que o Senhor teve? Como que nós também vamos viver isso que o Senhor vive? Perceba que Jesus pontuou muito sobre oração, dizendo também a respeito de como nós devemos ser perseverantes em orar. Mais adiante, em Lucas capítulo de número 18, Jesus vai dizer que a nossa oração, ela precisa ser persistente. Em Lucas 18, é a parábola do juiz iníquo, e Jesus já começa dizendo, aleluia, sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Ou seja, se você sabe da sua causa, se você tem fé que Deus pode fazer, você não pode desistir de orar. Você não pode parar de orar. Você não pode deixar que ninguém influencie a tua oração. Você não pode deixar que ninguém, aleluia, atrapalhe a sua oração. Você não pode deixar que nada corrompa o seu coração, aleluia, daquilo que você acredita que Deus pode fazer, que Deus pode mudar através da sua oração. Então Jesus nos ensina nesta parábola que nós temos que perseverar a orar. Ele usa esta parábola da viúva e do juiz para dizer, não desista. Esta mulher ia todo dia na casa daquele homem dizer, Senhor, advoga minha causa. Senhor, advoga minha causa. Senhor, advoga minha causa. E é desta maneira que Jesus, aleluia, fala para nós que nós devemos fazer diante do Pai. Ele sabe, claro que ele sabe, aleluia, do que nós precisamos, porque a Bíblia diz que antes de chegar à boca, o Senhor já conhece o desejo do nosso coração, mas a ação de buscar, a ação de perseverar, ainda é nossa, igreja, ainda é nossa, de dobrar o joelho e todo dia falar, Senhor, converta meu filho, converta meu marido, converta minha esposa, converta, aleluia, o meu irmão, converta, sei lá, Senhor, faça uma obra, transforma, Senhor, esta casa, transforma, Senhor, meu trabalho, todo dia você tem que ser como esta viúva aqui na casa deste juiz, batendo na porta, até um dia que este juiz diz, eu vou advogar a causa dessa mulher, eu vou advogar a causa dessa mulher. Mas, infelizmente, irmãos, a nossa tendência é parar, é desanimar, é desistir. E aí é onde está exatamente o engano do que um pouco nós vemos aqui, né, nesta ilustração aqui das irmãs. O diabo sempre vai tentar impedir que as suas orações continuem, sejam regadas, sejam fortalecidas. Por quê? Porque não é natural, é espiritual. E é o que Paulo fala em Efésios capítulo de número 6, que nós devemos tomar as armaduras de Deus.
Porque a nossa luta não é carne, não é sangue, a nossa luta é espiritual. É um mundo transcendental que a gente não consegue enxergar, mas que neste mundo há lutas, há batalhas, há impedimentos, há guerras, há anjos batalhando. E Paulo vai concluir esta palavra em Efésios 6 dizendo: orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Porque para chegar a resposta até você, há um inimigo com um exército de anjos contrários que não quer que você prevaleça, que você avance, que você alcance em Deus a sua resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, irmãos, eu vou adiantar aqui, porque tem muita coisa. Mas eu quero resumir dizendo que a oração, além de ser algo espiritual, além de ser algo que pode mover o nosso ambiente, além de ser algo desafiador na nossa vida, ela também é algo terapêutico. A oração, irmãos, começou a ser estudada dentro do campo da neurociência, e dentro da neurociência formaram um grupo chamado de neuroteologia, e dentro desse grupo de estudos da neuroteologia, eles começam a estudar quais são os efeitos da oração na vida do homem, na vida do ser humano. E um pesquisador, um doutor, que não é cristão, um doutor americano chamado Dr. Andrew Newberg, ele realizou um estudo com um grupo de pessoas por um período de 12 dias, e essas pessoas oravam aproximadamente 12 minutos por dia. E ele começou a perceber que neste período de oração em que elas estavam em contato ali com Deus, estavam em contato fora deste mundo físico, dentro do lobo frontal aqui, ó, essa parte da frente, que é o córtex frontal, que está aqui na nossa frente aqui da testa. Este lugar começou a ter um fluxo de sangue aumentado em 7 milímetros a mais. E o que isso revela? Revela que quando, então, as pessoas elas têm uma vida de oração, esta área aqui ela é aumentada. Isso significa que ela tem melhores decisões. Isso significa que ela tem melhores controle dos seus impulsos. Isso significa que ela não age de imediato. Isso significa que ela consegue planejar melhor a sua vida. Isso significa que as suas decisões são pautadas de formas mais seguras do que qualquer outra pessoa. Isso significa que ela não perde o controle da sua vida facilmente. E esta área aqui é a área responsável, irmão, por todas as nossas decisões, todo dia. Todo dia. Nós temos também aqui atrás, chamado de lobo parietal, que é onde nos dá a noção da nossa vida de tempo, de espaço, de mundo, onde tudo começa, onde tudo termina. E nesse estudo também foi comprovado que quando a gente está num período de oração, a gente tem a sensação, a gente começa a ter uma sensação de que nós entramos verdadeiramente em um outro estágio da nossa vida.
E o nosso corpo, ele começa a liberar substâncias. Substâncias como a dopamina, que gera a sensação de prazer, de recompensa espiritual. Eu não sei você, mas você já teve aquela sensação de quando você ora, quando você chora, quando você tem um momento ali de íntimo com Deus, depois você sai aliviado. Parece que você deixou o caminhão de concreto lá dentro do quarto. É exatamente isso que está acontecendo no seu corpo. É uma descarga de recompensa espiritual, porque você sabe que Deus estava contigo naquele lugar e ouviu a sua oração. Outra substância que libera o nosso corpo é a ocitocina, que é conhecida como hormônio do vínculo, do amor. E ela é liberada também quando a gente sente essa proximidade de Deus. Quando você sente que você está no colo do seu Senhor e Ele está te abraçando e te recolhendo e te dizendo: filha, eu te amo, filha, eu estou contigo, não te desanimes, não te desesperes, eu sou o teu Deus. Outra que também é liberada para nós é a serotonina, que regula o humor e o sono, promovendo uma sensação de bem-estar duradouro. Alguém já não disse para você: está nervoso? Vai orar, irmã. Está estressado? Vai orar. E faz muito sentido, porque vai regular também exatamente essa parte da nossa vida, porque nós vamos entregar tudo ali. Nosso corpo vai reagir de alguma maneira e nós vamos ter a sensação de bem-estar. Eu não sei vocês, irmãos, mas nunca, graças a Deus, nunca, de alguma maneira, aleluia, eu tive noites que eu não fiquei acordado, porque... Não, eu, graças a Deus, irmãos. Salmo 3, em paz me deito e me levanto, porque o Senhor me faz repousar em paz. E quando nós estamos atribulados, vá orar, porque o Senhor vai te fazer descansar, o Senhor vai te fazer deitar, o Senhor vai te fazer repousar, o Senhor vai te fazer a sua alma quietar. E não é só a Bíblia aqui, é ciência. É ciência. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa mente, nesse sentido, ela é como uma bexiga, ela estica. Ela é plástica, ela cresce, ela diminui. E nós precisamos, aleluia, exatamente deste benefício que Deus nos deu. E agora dá para entender, irmãos, que a oração ela não é só algo que eu vou ali para buscar unção, poder. Eu quero ser aquele cara que põe a mão e o diabo manifesta. Eu quero ser aquele cara que põe a mão e o câncer pula para fora. Não! A oração que Deus nos dá também, aleluia, no sentido de que a gente seja cuidado dentro do nosso corpo, que a gente seja regulado dentro da nossa formação, que a gente, aleluia, consiga também aquietar um pouco a nossa vida, que a gente saiba, aleluia, que Ele é quem nos proporcionou isso e é soberano sobre toda a nossa estrutura, e Ele sabe que, aleluia, se nós exercitarmos isso, será bom para nós mesmos. Por isso que é tão difícil alguém orar, por isso que é tão difícil alguém passar pelo menos 5 minutos ali de joelhos, porque o diabo quer roubar isso de nós, e Deus nos deu isso para nós. É na oração que o Senhor manifesta e muda toda a nossa história de vida. É nesses encontros que o Senhor molda a nossa mente. E é tão importante isso, irmãos, que, segundo os estudos, quando as pessoas têm costume de oração, o cérebro, ele cresce e evolui. E aí eu vejo Paulo dizendo em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem muito mais senhoras que não têm faculdade, mas conhecem muito mais da vida do que homens que entraram nas melhores universidades.
Porque a sua vida de oração traz discernimento de Deus. A sua vida de oração traz discernimento de Deus. Traz discernimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos, irmãos, então, algo acontece dentro de nós. Algo acontece dentro de nós. Dá para explicar também, talvez, por esses estudos, aquilo que Jesus sofreu na sua alma. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá no Getsêmani, naquela noite depois da ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras orar com seus discípulos, porque a sua alma estava aflita. E quando ele está orando, quando ele está ali em oração ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. A Bíblia relata que Jesus extraiu de si gotas de sangue. Gotas de sangue. Então, de alguma maneira ou de outra, aleluia, o nosso corpo reage aos períodos de oração e aos momentos da nossa vida como quando nós estamos vivendo. A oração também, irmãos, ela que nos traz algo que é muito importante para a nossa vida, que é chamada de reserva cognitiva dentro da ciência. Isso significa que mesmo que o cérebro sofra algum desgaste natural, ele vai encontrar dentro dessas reservas vias alternativas para fazer você nunca desistir. Nunca parar. E aí eu vejo que quando a vida ela nos dá rasteiras, quando a vida ela tira alguém importante do nosso meio, quando a vida às vezes ela muda o que nós planejamos, quando a vida ela apresenta alguma coisa que a gente não esperava e não gostaria, talvez a morte, talvez a perda do emprego, a doença, a mudança, o que nos faz permanecermos de pé são essas reservas de oração em nossa vida. São essas reservas que nos levam a confiar que Deus é soberano sobre toda a vida, de que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as coisas. E como é bom, irmãos, nós termos essas experiências com Deus, porque isso nos traz firmeza, segurança, firmeza e segurança. Para encerrar, irmãos, eu quero falar sobre o testemunho que eu e minha esposa vivemos. Quando nós estávamos começando esta obra, esta igreja, nós estávamos num grupo de oração. Numa determinada semana, estava tendo uma campanha de oração na igreja do Cordeiro, que ficava ali na frente do postinho. E as irmãs ficavam: vai lá, pastor, vai lá, pastor, vai lá, pastor, vai lá. Vai lá, pastor, vai lá. E eu: não, aqui tá bom aqui, mas não vou lá nada, tá bom, não vou lá não. Vai lá, pastor. E a mulher: vai lá, amor, vai lá, amor. E a gente estava naquele período, né, o que fazer, orando um na casa do outro, se encontrando nas casas, tomando café, coisa boa, né? Orando, louvando. E aí, na sexta-feira, irmãos, eu levantei de manhã, eu nunca me esqueço disso, porque isso marca a nossa vida. Na sexta-feira de manhã, eu levantei para ir para o trabalho, né, como antigamente trabalhava presencial sempre. Levantei de manhã, umas 6 horas da manhã, e levantei, fui para a sala. A oração começava às 7 horas lá. Me arrumei, fui orar e falei: Senhor, se de fato mesmo, eu não me esqueço, falei: se de fato mesmo, Senhor, o Senhor quer começar uma igreja através de nós, se de fato o Senhor tem uma obra com a nossa vida aqui, o Senhor vai ter que falar comigo claramente. Eu ainda fui folgado, o Senhor tem que falar comigo claramente. E
quando fui lá para a oração, foi igual o publicano. Sentei lá no último banquinho. Fiquei lá no último banquinho, sentado, orando. Cultuamos ali, eu vi a palavra, cultuamos e tal. Aí acabou a oração, eu estava saindo para ir embora, a irmã Tereza falou: ô, pastor William. Vou falar com você. Falei: tá bom, irmã Tereza. E aí quando ela veio falar comigo, ela falou: ó, pastor William, Deus manda te dizer assim, hoje pela manhã, quando você saiu da sua casa, você orou assim, assim e assim. Então Deus manda te dizer, vai, porque Ele é contigo. Irmãos, saí de lá sapateando, flutuando. Falei, eu vou agora igual, vou correndo para o trabalho, que não preciso nem de transporte, sabe? Quando você sai, né, todo, opa, então agora Deus falou. Mas foi uma reação muito pelo contrário, né? Saí de lá chorando como uma manteiga e muito pelo contrário, né? Falei, meu Deus, então não tem como voltar mais, não tem. E como é bom, irmãos, como é bom você sentir o consolo de Deus, como é bom. Porque quando você sente o consolo de Deus, ninguém te impede de fazer aquilo que você tem que fazer. Quando você sente o consolo de Deus, quando você sente aquela certeza no seu coração de que Deus está com você, não tem nada que pode parar você de fazer aquilo que você tem que fazer. Nada. Não tem ninguém que vai dizer para você assim, você não é capaz, você não pode, vocês são um grupinho mequetrefe, ninguém, nada, porque a partir daquele momento é você e a resposta de Deus do seu coração, dizendo, eu sou contigo, aleluia. E que a Bíblia diz, aleluia, quem tem o Senhor tem um grande exército, porque o grande eu sou e vai à frente. Eu me senti, irmãos, imagine eu me sentindo um pouco como Moisés, porque Moisés, quando entrou no deserto, ele chegou ali e disse, Senhor, como é que eu vou falar diante de Faraó? Como é que eu vou chegar lá no Faraó? Eu sou gago, eu não sei nem falar, o que eu vou dizer para ele? E o Senhor falou, Moisés, diga para ele, o eu sou te enviou, o eu sou está com você, o eu sou, aleluia, vai libertar este povo da mão do Egito. Ei, igreja, então eu quero concluir dizendo para mim, para você, há um lugar que Deus nos aguarda, há um lugar que Deus anseia que nós estejamos, e este lugar se chama oração, por mais que seja difícil, por mais que você não saiba falar, aleluia, entra neste ambiente, se dê a oportunidade, se desafie, sai do seu conforto, aleluia, vai buscar a Deus, vai buscar a experiência com Deus, porque é lá que Deus vai abrir caminhos no ermo, é lá que Deus vai abrir portas aonde não tem, é lá onde Deus vai fazer milagres acontecer na sua vida, e é lá onde você vai conhecer quem é este Deus que você ouve, que você lê, que aleluia, você está adorando os domingos na igreja, você precisa, aleluia, estar dentro deste ambiente, dentro deste lugar da oração. É no lugar da oração. É no lugar da oração. Aleluia, irmãos. A oração, ela não pode somente mudar as coisas espirituais da nossa vida, materiais à nossa volta, mas ela pode mudar principalmente eu e você. Eu e você. Porque eu vejo muito Paulo dizendo assim, miserável homem que sou. As coisas que quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu estou cometendo todos os dias. Ele reconhece o quanto ele é pecador. Mas apesar de ser um grande apóstolo, um grande homem de Deus, ele sabe também que a sua força não vem do seu apostolado. Que a sua força não vem de tudo aquilo que ele construiu ao longo da sua trajetória de vida.
um homem hebreu, cidadão romano, educado na melhor faculdade de Israel, aos pés de Gamaliel. Estava sendo preparado para ser um grande sacerdote, doutor da lei. Mas quando ele chega diante de Cristo, ele diz: tudo isso eu refuto como perda para alcançar a Cristo. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque essa força que se aperfeiçoa em mim não vem das minhas graduações, mas vem da minha comunhão com Cristo. É Cristo que nos fortalece, igreja. É o Senhor que vai te fazer forte no dia mau. É o Senhor que vai te fazer forte no dia da sua perca. É o Senhor que vai te fazer forte no dia do enfrentamento lá fora. É o Senhor que vai te fazer forte no dia em que todo mundo, aleluia, virar as costas para você. É Cristo que vai te fortalecer. Por isso este lugar da oração, ela é tão sublime e importante da nossa vida. E é isso que o diabo quer que a gente negligencie cada vez mais. Eu louvo a Deus, irmãos, porque de segundas-feiras a gente tem aqui encontros melhores do que esse culto de domingo. De segundas-feiras, você que não veio ainda, se desafie, sai um pouco lá da Globo, deixe um pouco a novela lá, o próximo capítulo depois você vê no YouTube. Vem orar. Venha ver aqui os testemunhos que Deus tem feito. Aleluia. Não é para você vir aqui, não para juntar número, é para você vir e ter também uma experiência e um encontro com Deus. Nós oramos por esta mesa aqui toda segunda-feira e eu acredito que eu vou ver algumas dessas pessoas aqui na casa de Deus, aleluia, e alguma família louvando a Deus, porque o Senhor resgatou e fez milagres. Eu não sei qual é o tempo, eu não sei que dia será, mas uma coisa eu creio, que a oração intercessória, ela está tendo poder, ela está sendo levada até a Deus, e em algum momento Deus vai mudar lá fora a situação, Deus vai mudar lá fora a rotina, Deus vai mudar lá fora, aleluia, alguma coisa para que esta pessoa possa ter, aleluia, um momento de lucidez e dizer: eu preciso ir à casa de Deus. E na casa de Deus ele vai encontrar, aleluia, salvação para a sua alma, salvação para a sua alma, como Zaqueu, aleluia, encontrou salvação para a sua vida, porque ele estava lá distante de Deus, sem Cristo, e um dia o Senhor passou de repente naquele lugar, e ele nem imaginava que Jesus iria olhar para ele e iria dizer: ei, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em sua casa. E a partir daquele dia, a vida de Zaqueu, ela foi totalmente transformada pelo poder que há em Cristo Jesus. Da mesma forma, igreja, como a nossa vida um dia foi alcançada, eu creio que o Senhor pode alcançar estas pessoas aqui. Pessoas da sua casa, da sua família, do seu meio. E isto é possível, aleluia, não porque a igreja é perfeita, porque a igreja não é. Isto só é possível